Salve, torcedor do Colônia Rock, Vitor aqui para mais um scout de chegada, dessa vez o lateral esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis, vindo do Newcastle da Inglaterra. Contratação surpreendente do São Paulo, que buscou aí diversos laterais esquerdos desde o começo da temporada e de repente aparece com um jogador assim muito fora de qualquer expectativa, até pela nacionalidade, pela língua que fala. Tal, uma contratação assim um pouco surpreendente do São Paulo até, que eu acho que tem algumas complicações. Jamal Lewis é um jogador que eu particularmente conheço, né? Quem me conhece sabe, eu sou um fã do Newcastle, de Newcastle upon Tyne. Jamal Lewis é um jogador que apareceu no Norwich, equipe que contratou o Gabriel Sara, e apareceu muito bem, foi um desejo de Jürgen Klopp durante algum tempo para ser reserva do Robertson e acabou escolhendo ir para o Newcastle por achar que teria mais oportunidade de jogar tal, e acabou que teve uma contusão muito séria, depois perdeu espaço porque é um lateral que tinha pelo menos uma grande vocação ofensiva. O Newcastle passou por uma série de técnicos que gostam de laterais mais defensivos até. Então acabou que foi um jogador que não se firmou na última temporada, acabou emprestado para o Watford, que estava jogando a Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês, que eu acho tecnicamente inferior ao Campeonato Brasileiro, mas eu acho que em nível de intensidade de jogo, em tática, é até um pouquinho superior aí ao futebol brasileiro. Então é um jogador que tem intensidade, tem físico para jogar aqui, tem idade para jogar aqui, tal. Mas é um jogador que tipo chega numa idade que já foi tido como uma joia da lateral esquerda para futuras gerações e acabou que não se desenvolveu dentro do esperado, tal. Mas o que dá para esperar dele? Lembrando que esses são números da segunda divisão inglesa e a gente vai seguir aqui a nossa metodologia para ver o que esperar desses jogadores e tentar chegar numa conclusão de comparar ele com o titular da posição, nesse caso o Wellington, que é no momento nosso único lateral esquerdo. Jamal Lewis fez 37 jogos pelo Watford, 33 como titular, 4 como reserva, com uma média de 82 minutos por jogo. Então, minutagem para vestir ali as chuteiras do Wellington. É um cara que tem físico, caixa, parece que tem. Taticamente, vendo os lances do Watford na temporada e pelo que eu lembro do Newcastle, é um lateral que dá profundidade toda hora. Pelo Watford, eu vi que o Watford joga com muito ponta, que busca profundidade. Então, é um jogador que parece que aprendeu a fazer a diagonal, jogar às vezes ali como um volante quando o time está na fase de construção, para ocupar aquele espaço. Nisso, né, comparando com a minutagem do Wellington. O Wellington, até o momento na temporada, tem uma média de 90 minutos por jogo, por causa dos acréscimos que a gente tem aqui, com 43 partidas, 39 de titular, 4 de reserva. Né? Gols, nenhum dos dois marcou gols na temporada e ambos perderam uma grande chance ofensiva nesse ano já. Só que aí começa a aparecer uma diferença. O Jamal Lewis deu 20 chutes no gol, que dá uma média de 0,5 por jogo, sendo que ele acertou 7, por uma precisão de 35%. Nisso, em finalização, ele é muito superior ao Wellington. O Wellington tem 30 chutes na temporada, que dá uma média de 0,7 chutes por jogo, ou seja, o Wellington tenta mais o gol. Só que o Wellington acertou 3 chutes no gol, que dá uma média de 10%. Então o Jamal Lewis acerta o gol, mas muito mais que o Wellington. Tem um chute melhor, finaliza melhor, embora tente menos. Tem também questões de onde o cara está inserido para jogar. Né? Como eu disse, o futebol inglês, você fecha espaço, as equipes são muito mais doutrinadas a fechar espaço ali na entrada da área. Aqui no Brasil não é desse jeito. Então aqui pode ser que ele chute ainda mais, porque ele vai ter mais espaço para fazer isso.
Dribles, o Wellington tentou 60 na temporada, acertou 39, o que leva a uma média de 1,4 por partida, com 65% de aproveitamento, de acerto no drible. Jamal Lewis tem 47 na temporada e acertou só 18, é uma média de 1,3, com 38% de aproveitamento. Ou seja, são jogadores que têm a mesma média, só que o Wellington parece ter mais gingado que ele, acerta mais drible que ele. Certo? Assistências. Vocês vão ver ali em muitas contagens que o Jamal Lewis tem 2. Eu revi todos os lances de gols do Watford na temporada passada. Eu computei 3, porque tem uma que tem um leve desvio de um zagueiro que tira isso da contagem oficial. Mas, para nós aqui que estamos medindo a efetividade do jogador, conta. Foi um cruzamento. Se o zagueiro não tivesse alcançado a bola, teria dado no mesmo, teria ido na cabeça do atacante que marcou o gol. E o zagueiro desviou, o atacante teve que fazer uma correção, mas de qualquer jeito foi gol. Então eu contei isso como assistência, então 3 assistências, uma jogada de gol. O Wellington ainda criou outras 3 chances de gol, o Jamal Lewis criou 5. Então, só que o Wellington tem uma assistência e uma jogada de gol na temporada. Ou seja, parece ser um jogador mais efetivo. Questão dos passes na construção de jogo. Jamal Lewis teve 33 passes na temporada, tá no passado, né? Ou seja, uma média de 0,9 passes de construção por jogo. O Wellington é um pouquinho superior nisso, tem 44 passes na temporada, o que leva a um passe-chave por jogo. Ou seja, são jogadores ali que Jamal Lewis um pouquinho inferior, mas parecem ser jogadores ali de mesma prateleira nesse aspecto. Então, ou seja, o São Paulo não vai sentir tanta dificuldade com a saída do Wellington do time nessa métrica. Né? Ainda falando de criação, o Wellington tentou 127 passes longos na temporada, ou seja, 3 por partida, com uma média de acerto de 38%. Nisso aí, o Jamal Lewis é bastante inferior. Ele tentou 82, 2,2 por partida, com uma média de 28% de acerto. Então, se você precisa de uma bola esticada para sair de trás com ele, não é trabalho dele. Você vai ter que sair de outra maneira. E também não é muito seguro deixar a bola para ele sair carregando, porque ele não acerta tantos dribles contra o Wellington, apesar de ser forte e rápido. Às vezes sair na força, que nem o Caio Paulista fazia na última temporada, às vezes é uma ideia, apesar que o Caio Paulista também era habilidoso. Tem que considerar isso. Cruzamentos, que para muita gente é o ponto fraco do Wellington, é o ponto mais fraco do Wellington. 138 na temporada, com uma média de 3,2 por jogo, acertou 30% deles. Enquanto Jamal Lewis tentou 100 na temporada, para uma média de 2,7, ou seja, o Wellington tenta um pouco mais que ele, mas de novo, tá ali praticamente na mesma média, só que o Jamal Lewis acertou 24% deles. Ou seja, Jamal Lewis acerta menos cruzamentos, apesar de, pelo que eu vi dos lances, os cruzamentos dele serem mais rasantes, assim, algo que pode ajudar o Caleri. Também o time que o Jamal Lewis jogava, o Watford, não era um time tão ofensivo assim, pelas características dos volantes, que entrava de monte na área, isso deixa mais difícil acertar um cruzamento pro lateral também. Pode ter uma variação nisso. Eu lembrava particularmente dele cruzar bem, tá? Quando eu vi jogando pelo Newcastle. Em duelos, que me surpreendeu, já entrando no aspecto defensivo do lateral. O Wellington tem 309 duelos pelo chão na temporada, que dá uma média de 7,2 por partida. É o segundo melhor, é o terceiro melhor do time, só perde para Lucas Moura com 8,3 e Igor Vinícius com 7,8 e ganha 55% desses duelos. Jamal Lewis tem 206 duelos ou seja, uma média de 5,6, ou seja, é um jogador menos agressivo na marcação, só que ganha 50% deles. Então, embora ele seja menos agressivo, ele ganha mais ou menos a mesma coisa que o Wellington. Então, no padrão defensivo, acho que a gente fez uma boa, não vai sentir tanta falta assim, quando ele tiver que jogar no lugar do Wellington nessa temporada ou substituir o Wellington na temporada que vem.
Nos duelos pelo alto, aí a gente tem que trabalhar alguma coisa. O Wellington tem 97 duelos por cima na temporada, 2,3 por partida e ganha 54% deles. Enquanto Jamal Lewis tem 23 duelos pelo alto na temporada, uma média de 0,6 por partida, ou seja, ele praticamente não duela bolas lá em cima, não é a dele, e 26% de acerto, ou seja, aí nós temos uma óbvia fragilidade. Ainda em outros aspectos defensivos, o Wellington bloqueou 8 chutes que iam no gol na temporada, igual ao Jamal Lewis, bloqueou 8 também. O Wellington tem 40 interceptações, o que dá uma média de 0,9, 77 desarmes, o que dá uma média de 1,8 por partida, e foi driblado 21 vezes, o que dá um número de 0,5 por partida, ou seja, a cada 2 partidas ele leva um drible. Além disso, não cometeu nenhum erro que gerou gol direto, não cometeu nenhum erro que gerou um chute a gol direto também, só que cometeu 2 pênaltis. Jamal Lewis tem os 8 bloqueios, tem 21 interceptações, que gera uma média de 0,6, então ele é pior que o Wellington nessa métrica. Fez 76 desarmes, o que dá 2,1 desarmes por partida, ou seja, ele é um pouco superior ao Wellington nisso. E foi driblado 29 vezes, o que dá uma média de 0,8. Ou seja, ele é um pouco mais fácil de driblar que o Wellington, apesar de compensar isso com o número de desarmes. Não cometeu nenhum pênalti na temporada, não cometeu nenhum erro direto que gerou uma finalização, que gerou um gol do adversário, e cometeu um erro que gerou uma finalização do adversário. Ou seja, por incrível que pareça, eu acho que o scout de São Paulo funcionou e eles contrataram um jogador que em uma métrica perde para o Wellington. Eu acho que são jogadores muito parecidos, só que tem essa questão. Jamal Lewis é um jogador que jogava na Europa, tem toda uma questão de adaptação, de língua, de comida até, tem. Mas acho que quando esses caras conseguirem se adaptar, considerando as coisas do futebol inglês, talvez seja um jogador que dê certo e até melhore seus números ofensivos aqui. Porque aqui há mais espaço para jogar e é um jogador, pelo que eu me lembro, que tem certa técnica. Que não é assim Ashley Cole nem nada, que é um jogador super técnico, mas é um bom jogador que tem bons fundamentos. Jogando no futebol com menos espaço e mais vigor físico, isso não ficava tão evidente. Aqui, talvez isso ficou mais evidente, e no ponto de vista defensivo, tirando a bola aérea, é um jogador que parece que vai cumprir bem ali as funções que o Wellington cumpre hoje em dia, e particularmente, isso aí é uma opinião muito pessoal minha, eu acho ele mais inteligente taticamente que o Wellington, ou seja, um jogador que quando tem espaço à frente, ele vai usar esse espaço. É um jogador que sempre está muito colado ali na linha lateral, acompanhando a linha de ataque sempre da opção pela esquerda. Então, é uma boa opção de ataque, mas apesar dos bons números defensivos, é um jogador que toma muita bola nas costas. Então, São Paulo vai ter que pensar uma coisa aí. E, por enquanto, é isso, gente. Um salve, curtam, compartilhem esse vídeo nas costas. Então, São Paulo vai ter que pensar uma coisa aí. E, por enquanto, é isso, gente. Um salve, curtam, compartilhem esse vídeo se gostaram e salve o Tricolor Paulista.